Salve, time! De longe, a pergunta que eu mais recebo aqui no canal e lá no meu Instagram é: quero começar na fotografia analógica, qual câmera você recomenda que eu compre? Acho que a maior dúvida pra quem quer começar no mundo da fotografia analógica é em relação ao equipamento, porque, enfim, é um mundo completamente novo, então eu acho que realmente é um pouco difícil de saber com qual câmera começar e aí, enfim, saber qual comprar, recomendações, etc. Eu recomendo, antes de comprar qualquer câmera, você, tipo, ir entendendo um pouco mais sobre o mundo da fotografia analógica. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal sobre isso, eu vou deixar linkado uma playlist que eu tenho, que tem todos os vídeos da fotografia analógica que eu já postei aqui no canal. E aí nessa playlist tem alguns vídeos que são bem voltados para iniciante, que vão te ajudar a entender um pouco sobre a questão do mundo analógico, se você não tem nenhuma ideia de nada. É uma boa começar por lá. Mas se você é muito iniciante, é importante entender que existem diversos tipos de filme, que são os diferentes formatos de filme. Então, esses diferentes tipos de filme, eles vão encaixar com diferentes tipos de câmera. Então, cada câmera, ela é específica para um tipo de filme. Então, por exemplo, câmeras de filme 35mm só vão encaixar o filme 35mm. Não é muito difícil de entender isso. Mas o porquê que eu tô falando isso é que, como iniciante, você provavelmente vai começar usando o filme 35mm, que é o filme mais comum que tem, é o que mais tem pra vender, enfim, é o melhor pra começar se você é iniciante. Então, dentro do espectro de câmeras que usam o filme 35mm, existem diferentes tipos de câmera que têm diferentes níveis de manualidade e customização. Não sei se essa palavra existe, mas enfim. Então, antes de comprar uma câmera, é importante você entender o que são esses diferentes níveis de customização e manualidade que eu falei. Então, é importante entender quais são as diferentes funções que as câmeras têm e também quais são as funções manuais que elas têm, etc. E quando eu falo manualidade, eu quero dizer, por exemplo, se você sabe usar o modo manual para fotometrar uma foto, então ajustar o ISO, a abertura e a velocidade para tirar sua foto. E aí, se você não faz ideia o que é isso, você quer aprender, eu tenho um vídeo sobre isso. Mas basicamente são as funções da câmera que, quando elas são no modo manual, você vai mexer nelas para acertar a exposição da foto. E essas diferentes coisas têm funções diferentes em relação à sua foto. Então, vamos entrar nas recomendações. O primeiro quadro de recomendações que eu vou fazer é para você que não faz ideia, nunca nem tocou num filme ou não sabe nada de fotografia. Um completo iniciante tanto para fotografia analógica quanto a fotografia manual, né? Isso que eu falei de ISO, abertura e velocidade. Então, o que eu recomendaria pra você? Seriam as câmeras automáticas, que fazem uso de pilhas e que fazem a maioria das funções no automático, como eu falei que são automáticas. São câmeras compactas e também são conhecidas como saboneteiras. Existem muitas câmeras desse tipo, com preços diferentes e, enfim, qualidades diferentes do material que a câmera é, né? O material da lente. E aí, isso também altera no preço dela, né? Tipo, a qualidade do corpo da câmera mesmo. Então, eu vou fazer algumas recomendações de nomes específicos e falar mais ou menos as funções que elas têm. Então, uma Kodak M35, que tá bem famosa hoje em dia, que são aquelas câmeras coloridinhas da Kodak, eu vou botar uma foto. Ou uma Vivitar, por exemplo, ou Toy Cameras no geral, que são câmeras mais de plástico, assim, tipo, câmeras bem, tipo, toy cameras. São meio descartáveis, que são mais simples, o material não é tão robusto, mas elas são bem mais baratas, elas são em torno de 100 ou 200 reais. Usam pilhas, tem a inserção do filme automático, então é uma inserção de filme que é mais simples para quem é iniciante e nunca colocou um filme. Pode dar um pouco de medo essa questão de saber se colocou certo ou não. Esse tipo de câmera vai ter isso no automático, assim como vai ter o avançar do filme automático, e aí você não vai esquecer de avançar o filme sem querer e fazer uma dupla exposição. Muitas dessas também tem flash, então elas são muito versáteis em termos de você pode tirar fotos durante o dia, durante a noite, e aí isso é uma função que é bem legal. Como eu falei, elas são point and shoot, então você só aponta e tira foto, e então elas são bem rápidas de usar, dá pra você usar elas em momentos mais ágeis, assim, não é uma coisa que vai demandar muito do seu tempo de fazer a exposição da fotometria, por exemplo, que é uma coisa que, se você não tem muita prática, pode demorar um pouco. Mas aí uma coisa que eu percebi nas pesquisas que eu tava fazendo é que geralmente esse tipo de câmera que é um pouco mais barata, um pouco mais toy camera, elas têm lente fixa, então como a lente é fixa, você só vai ter aquele enquadramento que você vai poder fazer, óbvio, você pode se mexer, né, pelo amor de Deus, mas em termos de, tipo, versatilidade em relação à lente, ela é uma lente fixa, e aí também, como eu falei, o corpo não é tão robusto, elas geralmente têm lentes que são mais de plástico, então a qualidade não vai ser, tipo,
a melhor qualidade do mundo, assim. E aí, como elas são todas no automático, você tem pouca customização em relação à exposição e pra fazer testes e coisas mirabolantes em relação à exposição. Mas elas são boas pra, tipo, levar pro rolê, tirar fotos, registrar. São pequenas e compactas, então você pode colocar na sua bolsa, sair pra passear com ela e também são rápidas de usar, então se você não tem experiência com nada, é um bom ponto pra começar. E aí, ainda nesse barco de câmeras compactas, existem câmeras que são parecidas com essa, mas são um pouco mais avançadas no sentido de, principalmente, preço, mas aí em relação à qualidade também. Que é, por exemplo, a linha Stylus da Olympus. Eu tenho uma câmera dessa, eu já falei dela várias vezes nesse vídeo, é a minha câmera compacta preferida que eu tenho. Então, esse tipo de câmera, ou até, tipo, uma Contax, que é, tipo, a câmera das famosas, assim, tipo, sei lá, as Kardashians têm essa câmera e ela ficou muito hypada. E aí todas as gringas famosas estão comprando essa câmera, enfim, nunca toquei numa, não sei, mas seria nesse tipo um pouco mais high-end, um pouco mais premium, assim, porque a qualidade do corpo, assim, ela é um pouco mais robusta, principalmente em relação às outras câmeras que eu falei antes, tipo a M35 da Kodak. E aí, no geral, são bem parecidas em relação às outras, então elas usam pilha, tem toda a função automatizada, então o avançar do filme é automático, a inserção do filme é automático, exposição do filme é automático, muitas vezes essas câmeras também têm flash, também são point and shoots, então são bem rápidas de usar, por conta dessa automatização que eu falei, mas uma função que, por exemplo, a Olympus que eu tenho, que essas duas câmeras não têm, é a função do zoom, que é muito legal também, é mais um ponto de versatilidade da câmera, e aí você pode usar ela em, tipo, outras situações, então é bem legal. Mas, como eu falei, a qualidade do corpo delas é melhor, e a qualidade da lente também, então a gente pode imaginar que a qualidade da imagem vai acabar ficando um pouco melhor, por conta dos materiais usados na lente, imagem um pouco mais nítida, um pouco mais focada, enfim, mas que não se comparam com uma lente mesmo, tipo, que você encaixa na câmera, que eu vou falar em breve. Mas também elas são câmeras que são um pouco mais caras, então, tipo, uns 600, 800 reais. Eu quero ver quanto custa uma Contax, porque eu não faço ideia. Tá, eu acabei de pesquisar no eBay e, tipo, a Contax é uns 6 mil reais. Tá ligado? É bizarro o negócio, é muito bizarro. E aí, como as toy cameras que eu falei, elas são boas pra, tipo, é compacta, você pode colocar na sua bolsa, tem flash, então você pode usar à noite, então várias funções que são legais também. Então, essas são as dicas pra você que não faz ideia de nada de fotografia, um bom lugar pra você começar. Mas, pra você que tá um pouco mais interessado em progredir no mundo analógico ou já tem alguma noção básica de fotografia dessa questão do modo manual, eu recomendaria alguma SLR, só um adendo. SLR significa Single Lens Reflex, que é um tipo de câmera que tem todo um jogo de espelhos. Também a grande função delas é que elas trocam de lente, então, obviamente, se você tem diversas lentes, você vai ter várias possibilidades de coisas que você pode fazer com elas. E aí, essa troca de lente, como vocês podem imaginar, vai aumentar muito a qualidade da sua imagem, porque dependendo da lente que você coloca, pode ser uma lente super boa, super nítida, com um vidro super bom, e obviamente isso vai impactar a qualidade da sua imagem. E aí, além disso, você ter uma lente robusta e, enfim, lente de verdade, vai acabar afetando também a questão da profundidade de campo, que é, por exemplo, você conseguir fazer uma foto com um fundo mais desfocado, e aí isso vai afetar bastante no resultado da sua foto. E aí, dentro desse mundo SLR, eu vou falar de dois tipos de câmeras. Uma delas são as câmeras que são mais manuais, que elas têm uma cara bem vintage, assim, que são, por exemplo, uma Pentax, tipo Pentax Camille, é bem famosa. Eu tenho uma da Nikon também, Canon AE1, acho que esse é o nome. Elas têm essa estética mais vintage, obviamente são câmeras que são mais antigas. São bem pesadas, bem robustas, porque elas são todas de metal. E aí elas têm uma pegada bem manual, né? Algumas usam pilha, algumas não usam pilha, mas você, por exemplo, vai fazer a inserção do filme no manual. Eu tenho um vídeo sobre como faz inserção de filme no manual, eu vou deixar linkado. Se você não faz ideia como é, dá uma olhada no vídeo, ele é bem curtinho. E aí, além de você inserir o filme no manual, você vai avançar o filme manualmente. Então, quando você termina de usar uma foto, você avança o filme pra deixar sua câmera pronta pra próxima foto. Às vezes elas têm fotômetro embutido no visor, às vezes não tem. Então, é bom pesquisar sobre essas coisas quando você for comprar uma câmera dessa, mas elas são bem legais se você tem um pouco mais de experiência em relação a fotografar no modo manual, ou você tá disposto a gastar um pouco mais de tempo pra ter certeza que tá tudo certo, e é muito legal essas câmeras.
mas existem SLRs que são um pouco mais modernas. Então aqui eu tenho, por exemplo, é uma Canon EOS 500, EOS 66, todas essas que tem tipo EOS no nome, que não é digital, são um pouco mais modernas. E assim, a cara delas é bem parecida com câmeras digitais que trocam de lente, que são as DSLR, que é Digital Single Lens Reflex. E aí, como eu falei, elas são um pouco mais modernas, então vocês podem imaginar que elas têm algumas outras funções e até funções automatizadas quando você compara elas com uma Pentax, por exemplo. Então, elas usam pilha, assim como as outras câmeras, então muitas vezes a inserção do filme também vai ser automática, o avançar do filme também vai ser automático, e muitas vezes essas câmeras têm modos manuais e também tem modos automáticos, então que nem as câmeras digitais que tem aquele modo florzinha, modo correr, modo, sei lá, tipo vários modos aí que são diferentes. Então elas te dão a liberdade se você quiser testar essa questão do modo manual, mas também te dão essa outra gama de opções que são mais automatizadas. E aí uma coisa que é muito legal dessas câmeras Canon, por exemplo, que são mais recentes, é que elas têm o encaixe EF, que é o mesmo encaixe de muitas lentes bem atuais, assim, da Canon, que são as lentes que tem o encaixezinho, que é uma bolinha vermelha. Então se você tem uma câmera digital da Canon com algumas lentes da Canon e você tiver uma câmera analógica dessas, talvez você consiga usar a mesma lente para as duas câmeras, então isso é muito bom. A câmera que eu tenho, ela faz isso e é incrível, porque eu posso ter a qualidade de imagem de uma lente que eu tenho já que é legal, numa câmera analógica, então é muito interessante esse crossover da tecnologia com o analógico. E aí, por conta disso, as lentes também têm foco automático, então você pode, usando essas lentes, tirar fotos com foco no automático, então é muito legal, que, por exemplo, as Pentax e essas câmeras mais antigas não têm. E aí essas câmeras SLR, elas podem variar a partir de uns 800, R$ 1.000, e obviamente vai depender de qual câmera que é e quais funções que ela tem, quão moderna ou não ela é. E aí, logicamente, você vai ter que comprar lente separado. Algumas vêm com lente já, mas muitas vezes você vai ter que comprar separado, então pensar nisso. Mas essas são as indicações que eu tenho pra fazer. Espero que tenha sido útil e aí um pouco mais de informação desses diferentes níveis. Pra também, se você é muito iniciante, mas você quer pensar onde você pode chegar, pode ser interessante também. E aí todas essas que eu falei, elas usam filme 35mm, mas se você quer ouvir uma câmera que usa outros tipos de filme, eu tenho um vídeo que usa filme médio formato. Foi tirado com a minha Mamiya 645 e é muito legal, essa câmera é bem diferente, então se vocês quiserem ver esse vídeo, ficou bem legal o resultado. E aí um último adendo, eu vou listar aqui alguns recursos de lugares que vocês podem pesquisar que vendem câmeras. Várias são lojinhas no Instagram ou sites mesmo, mas eu vou deixar listado aqui. O Festival de Filmes Vencidos é super famoso, eu já comprei coisa com eles, eles são ótimos. O Bruno, do Caio Câmeras, também ele é ótimo, já usei também. Tem o Analog Camera Club, que na minha concepção são câmeras que são um pouco mais chiques, assim, tipo, ele vende várias Leicas e vende Contax de vez em quando, câmeras médio formatos, então se você quer ir um pouco mais pra esse lado, recomendo olhar isso, mas eu também vou deixar linkada várias coisas aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem ver. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta de fotografia analógica, fotografia no geral e coisas envolvidas nesse mundo, se inscreve no meu canal, porque eu posto vídeo toda semana falando sobre isso, e até o próximo.